Neste vídeo eu vou te mostrar como eu invisto e como você pode começar a pensar para investir para os seus filhos, assim como eu faço. E com isso, você poderá construir um futuro brilhante para você e para sua família. Meu nome é Gustavo Augusto, eu sou o criador do canal Legado Econômico e você está no meu espaço onde nós conversamos sobre dinheiro e liberdade financeira. E se você gostaria de um plano para conseguir conquistar a sua tão sonhada liberdade financeira, eu tenho um curso onde eu estruturei um passo a passo para você seguir, para você saber exatamente o que você precisa fazer para conquistar a sua tão sonhada liberdade financeira. Link na descrição desse vídeo. Então vamos lá, por que você deve começar a pensar a investir para os seus filhos? Obviamente que quem começa a investir mais cedo, mais dinheiro ele ganha ao final daquele investimento. Isso porque o juro composto ele estará trabalhando ao seu favor. Quanto mais tempo você der para o investimento, maior o rendimento daquele investimento. Então no meu caso, eu tenho duas filhas. Eu tenho uma filha de 6 anos e uma filha de 9 meses. E eu montei uma carteira para elas de investimentos focada a longo prazo, que daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ela, para que eu consiga custear o estilo de vida delas quando elas completarem 18 anos. A minha intenção com esses investimentos é que elas possam fazer exatamente o que elas gostariam de fazer e não que elas façam alguma coisa por obrigação. Muitas das vezes eu abro a mão de várias coisas que eu poderia estar fazendo agora para poder prover um futuro para elas melhor. E isso pode ser difícil, mas eu estou extremamente contente em poder dar esse presente para elas. Inclusive, esse canal é uma forma de eu ensinar tudo que eu sei sobre finanças para elas, além daquela carteira de investimentos que daqui a alguns anos elas vão tomar conta. Então, a ideia central dessa carteira é poder dar liberdade para elas. E quando a gente fala de liberdade, a liberdade, ela basicamente, ela depende de dinheiro. Porque se você não tiver dinheiro, como que você vai ter liberdade? A gente precisa trabalhar, nós precisamos honrar as nossas contas e tudo isso envolve dinheiro. Mas quando você tem dinheiro, você pode ter mais liberdade. E é isso que eu busco todos os dias para mim e para a minha família. Então agora eu quero falar sobre a estratégia de investimentos da carteira das minhas filhas. Bom, primeiramente eu queria te alertar que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, isso aqui é só a forma como eu penso e eu sintetizo as minhas ideias e com isso você pode estar tirando alguns insights e que talvez possa ajudar você. Mas lembre-se, isso daqui não é nenhuma recomendação. Bom, essa carteira que eu estou fazendo para as minhas filhas, eu primeiro tenho uma premissa muito clara. Eu iria investir 80% na renda variável e 20% na renda fixa. Como eu não estou preocupado com o sobe e desce do mercado e eu estou focado a longo prazo, eu consigo me expor mais ao risco do que, por exemplo, para a minha própria carteira. Na minha própria carteira, eu não sigo essa estratégia, até porque eu já tenho quase 40 anos e eu tenho uma família e negócios para tomar conta. Então, eu já tenho um patrimônio formado, então eu preciso tomar um pouco mais de cuidado para que eu não perca patrimônio. Então isso aqui é muito importante você lembrar. Cada pessoa vai ter a sua estratégia e o seu próprio ritmo de investimento. Lembre-se sempre disso. O que serve para mim talvez não sirva para você. O que sirva para você talvez não sirva para mim. Então, para a carteira das minhas filhas, 80% na renda variável e 20% na renda fixa. E qual que é a ideia central dessa carteira? A ideia central dessa carteira é eu conseguir encontrar bons ativos que paguem um bom fluxo de dividendos. Ou seja, eu quero ativos que vão colocar dinheiro no meu bolso. Eu não estou muito pensando na valorização desses ativos. Até porque, para mim, vai ser mais interessante eu poder utilizar os dividendos para eu pagar as minhas contas do que ficar comprando e vendendo ativos. Eu não gosto muito dessa estratégia, mas respeito quem a utiliza e eu sei que dá para ganhar dinheiro com isso também. Mas não é a estratégia que eu sigo para essa carteira em específico. Combinado? Bom, então como que esse portfólio ele está montado? Então vamos pensar aqui na renda variável. 80% dentro da renda variável eu quero estar enquadrado em ações perenes. O que seriam ações perenes? Eu acredito em 3 grandes setores, que é bancos, energia e seguradoras. Então, na minha estratégia, eu vou procurar as melhores empresas que estão dentro desses setores. E aí, eu tenho alguns critérios ao qual eu busco por essas empresas. Então, o meu primeiro critério é saber se essa empresa ela tem mais de 10 anos. Ou seja, eu preciso de um histórico de pelo menos 10 anos para poder fazer uma análise dessa empresa. O que de fato eu analiso? Primeiro, se é uma empresa lucrativa e se ela tem baixo endividamento. Então, se é uma empresa que é lucrativa e ela tem baixo endividamento e ela paga mais do que 6% de dividend yield, ou seja, 6% de retorno que eu tenho em cima do meu investimento, para mim já se enquadra para eu poder comprar essa ação. Os outros 20% eu destino a fundos imobiliários, porque eu quero ter um fluxo de receita mensal. As ações nem sempre
são pagamentos mensais. Mas como as ações ela têm um potencial de valorização maior do que os dos fundos imobiliários, eu deixo formatado dessa maneira para que eu consiga ter com os fundos imobiliários essa renda mensal, o que é muito importante para mim dentro da minha estratégia, para eu sempre ter dinheiro para aportar mais. Então, dentro dos fundos imobiliários, a minha opção é sempre por fundos de tijolos. Eu até tenho alguns fundos de papel, mas não é muito o meu foco. O meu foco são em fundos de tijolos que paguem pelo menos 10% de dividendos. Mas Gustavo, e se o fundo é bom e ele não te paga 10%? Eu não compro. Eu espero em algum momento de mercado onde esse fundo ele esteja descontado para eu poder comprar esse fundo imobiliário. Então, só recapitulando, dentro da renda variável, 80% para ações perenes, boas pagadoras de dividendos, e os outros 20% para fundos imobiliários, focando sempre em fundos de tijolo. E aí, a segunda parte da minha estratégia é eu focar 20% na renda fixa. E por que eu foco na renda fixa? Porque eu sempre quero ter caixa. Em alguns momentos, o mercado ele vai dar oportunidades. Se você for ver ao longo dos anos, em alguns momentos, como por exemplo, em 2001 deu oportunidade, em 2008 grandes oportunidades, 2016 aqui no Brasil excelentes oportunidades, 2020 e 2021 aqui com a crise sanitária que aconteceu também deram excelentes oportunidades. Ou seja, quem tem caixa nesses momentos é rei, porque quando uma crise bate, elas acabam se desesperando e vendem os seus ativos a preço de banana. E aí que é o momento onde os grandes investidores eles entram comprando, mas eles só conseguem comprar porque eles têm caixa. Então esses 20% eles sempre estarão alocados em renda fixa, em um CDB ou tesouro direto que tenha liquidez diária para eu possa resgatar rápido e ir ao mercado e comprar novos ativos. Bom, e o mais importante dessa estratégia é o efeito do longo prazo. Por quê? Se eu estou investindo em boas empresas, em bons fundos imobiliários que me pagam dividendos, eu todos os meses eu vou ter mais dinheiro para aportar. O que na minha estratégia inicial seria R$ 1.000 por mês, hoje já não são mais R$ 1.000 por mês, é sempre R$ 1.000 e alguns quebrados. Se você for ver o último vídeo que eu soltei da carteira do canal, no mês de março eu acabei recebendo R$ 239, ou seja, eu fiz um aporte de quase 20% a mais do que eu estava acostumado a fazer. Se você for ver isso a longo prazo, isso vai dar muito dinheiro. Porque mês após mês eu vou estar recebendo mais dividendos e esses dividendos eu estarei reinvestindo para comprar novas cotas e novas ações dessas empresas. Então, para mim, a estratégia vencedora é aquela estratégia onde os seus ativos colocam dinheiro no seu bolso e que você não precisa se preocupar muito com o que está acontecendo no mercado. Porque independente de qualquer coisa, se o mercado está subindo, se o mercado está descendo, eu não estou preocupado. O que eu estou preocupado é com a renda passiva que entra no meu bolso para eu poder comprar novos ativos e assim alimentar essa carteira e poder lá na frente dar um grande presente para as minhas filhas. E obviamente, sempre mostrando para as minhas filhas o que acontece com esse dinheiro e como que elas vão poder estar usufruindo desse patrimônio lá na frente. Porque o mais importante não é você dar, o mais importante é você ensinar o que elas podem fazer com isso. E aí, agora eu queria saber de você o que você achou desse vídeo. Você já vem investindo para os seus filhos? Conta aqui para mim nos comentários e vai ser muito prazer poder te ajudar caso você tenha alguma dúvida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você me sinaliza dando um curtir no vídeo. E também se você gosta desse tipo de conteúdo sobre dinheiro e liberdade financeira, eu recomendo que você curta o meu canal, bata no sininho, porque todas as quinta-feiras eu trago vídeos novos para poder falar sobre esses temas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!